Tudo que eu leio me aborrece. Ele é um sophomore. Não tem padrão ali também. Agora é torcer pro Dalvin Cook quebrar a perna. Podcast. Não fez o menor sentido pra ninguém. Lembra que eu tenho um problema com o Kyler Murray, né? O que esse ranking vale? Não sei também. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, fã de NFL, você que já voltou para aquele marasmo de não ter muito o que ler, agora fica empolgado com o passe dos caras usando bermuda e camiseta regata nas OTAs, né, nas atividades organizadas pelos times, né, na famosa pré-temporada. Estamos aqui para mais um Top Hat Fantasy Football Brasil, mais um podcast para trazer vocês de volta para o clima da NFL, do clima do Fantasy Football, e hoje uma versão reduzida. Estou eu aqui, o Mock, junto com meu amigo Eduardo Rira. Edu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E aí, para a pauta de hoje, né, Edu? A gente vai falar um pouquinho para quem está entrando nesse universo do fantasy futebol e do cartola da NFL, explicar um pouquinho das regras do jogo, né? Explicar como é que o jogo funciona, como é que é o embasamento do que a gente faz, os princípios básicos, vamos dizer assim. E acho que uma das primeiras coisas que as pessoas se deparam quando vão montar a sua primeira liga, montar a sua estruturação, é que diferente e a gente vai comparar muito aqui com o Cartola, que é o jogo de fantasy do futebol soccer, né? Do Football Association, do Campeonato Brasileiro, é que no Cartola todo mundo pode ter o mesmo jogador, né? Se você vê lá que o Yuri Alberto vai enfrentar a defesa do Figueirense, mesmo assim tu não tem o Yuri Alberto, ele é muito ruim, mas se todo mundo quiser ter ele, todo mundo pode. Aqui no Fantasy da NFL isso é diferente, né, Edu? Porque a gente tem um draft, e o draft é aquele processo em que cada um vai escolhendo um jogador, e a partir daquele momento o jogador é do seu time, ninguém mais pode ter ele. Então é um grande processo, o início da liga, o início do ano, ele é no draft. É a hora que a gente monta o nosso time, que a gente passa a torcer por aquele jogador específico durante a temporada inteira, ele vai ficar com a gente a temporada inteira e não vai ser de mais ninguém, então quando ele pontua, o ponto é só teu, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque você pode ser um cara que acredita num J.K. Dobbins da vida, por exemplo, aí se fode em todas as ligas com ele, né? Então, é pro lado bom ou ruim gostar muito de alguém e draftar ele em várias ligas, né? Edição, na hora que vocês colocam o pi na hora da edição do áudio do seu Eduardo, tá? Perdão. Mas é isso mesmo, né? Vai pro lado bom e pro lado ruim, né? A gente às vezes tem uma afinidade, quer torcer por um jogador específico e aquele cara não desempenha a temporada inteira ou se machuca no começo da temporada e a gente perde aquele cara do nosso elenco, né? Então tem com certeza um quê de sorte envolvido, um quê de moedinha aí para a gente jogar na hora das seleções. E os drafts normalmente eles são compostos num sistema que a gente fala que é Snake, né? Que é um sistema não linear, vamos dizer assim. Então o cara que faz a primeira escolha da primeira rodada, o draft vai dar toda a volta e ele só vai fazer a última escolha da segunda rodada. Então isso tudo tem que ser pensado na hora de escolha dos jogadores, né? O cara que você quer, pensa assim, pô, será que ele volta para mim ou será que alguém vai chegar nele antes? Então a posição de onde a gente drafta também é muito importante. Isso normalmente é decidido por sorteio, mas tem liga que faz atividades para definir a ordem do draft, aí vai da criatividade da galera, né? Edu, e além dessa questão do draft, tem algumas coisas em relação às regras do jogo no sistema de pontuação mesmo que a gente fala, né? E acho que a grande diferença, a principal diferença que a gente tem é a pontuação standard que a gente fala, e aí existem pontos atribuídos por jarda corrida, jarda recebida, touchdown, jarda passada, no caso do quarterback, interceptação, fumble, mas o standard ele se encerra aqui, vamos dizer assim. E existe a outra versão, que é a versão PPR, que é ponto por recepção, ou seja, para cada recepção que o jogador receber, ele ganha um ponto a mais. E tem meio PPR, né? Assim, tem essas três opções. Das três, Edu, qual que tu gosta mais de jogar? Qual que é a tua preferência? Eu gosto muito, né? Tava criando o banner aqui, Mariel, para a gente poder conseguir exibir junto. Aí, vamos lá? Ficou assim, é o tema do assunto. Então, assim, eu gosto. Eu comecei a jogar minha primeira liga de fantasy foi em 2000 e vou chutar 13, 14, por ali. E não tinha muito o hábito de ter ligas PPR, né? Que são pontos por recepção. Começou tudo padrão, todas ligas padrão. Daí, isso é importante entender que naquela época a posição de running back, por exemplo, era muito valorizada. Aí eu falo que são ciclos, né? A gente viveu o ciclo, pelo menos eu peguei o ciclo onde era tudo liga padrão.
Aí a gente começou a ter as ligas pontos por recepção, onde começou a dar um valor para os wide receivers, e hoje a gente está na era das ligas mais super flex ou de 2 quarterback, trazendo mais valor para quarterback, né? Você que vai entrar nesse assunto ainda. E aí, te respondendo ainda na parte de pontuação, me agrada muito hoje as ligas PPR, pontos por recepção, acho que são as minhas preferidas, tá? Principalmente porque eu não gosto muito de running back, então acaba dando mais valor para os recebedores. E cria toda regra ela tem um lado bom e um lado ruim, né? O PPR ela traz aquela distorção, vamos conhecer, porque o running back que recebe passe ele acaba tendo um valor a mais, que até aí tudo bem, afinal de contas ele é um cara que faz duas funções mais bem feitas dentro do jogo, mas do ponto de vista do wide receiver ele traz uma distorção que eu também acho benéfica, que às vezes você tem um wide receiver que recebe muito passe de pouca jarda, então um Julian Edelman da vida, para quem era fã da dinastia dos Patriots lá, né? Ele não era um cara que fazia muitos touchdowns ou conseguia 150 ou 180 jardas por jogo, mas ele recebia muito passe, ele era meio que um cobertor de segurança do Tom Brady. Então isso valoriza esse cara que era muito acionado, muito ativado, em detrimento às vezes de um jogador que recebia 2 ou 3 passes, mas um desses passes virava um touchdown. Né? Então eu também prefiro jogar PPR, também sou essa opção. E sem falar que como você está distribuindo mais ponto a cada jogada, o placar fica mais cheio, os times pontuam mais, fica mais legal. Né? O jogo não termina 100 a 90, termina 130, 120, é mais legal, assim, você tem mais pontos. Eu acho que você está entrando num ponto importante também quando a gente está montando um time. É isso que tu comentou, tu vai ter aquele jogador, geralmente um recebedor mais slot, né? Que vai receber mais passes e passes curtos, que geralmente tem uma pontuação mais sólida, né? Ele vai ter seus 5, 6 recepções por jogo, já são 6 pontos, botando para 10 jardas, meio só para facilitar a matemática, já parte de 12 pontos, né? Então, assim, e aí tu associa, aí tem outro jogador que às vezes recebe 3 bolas no jogo, sendo passes longos, então tem que pesar isso na montagem do teu elenco. Agora eu preciso de um cara mais sólido. Agora já tá na hora de que eu possa apostar num cara que vai ter chance de ter pontuações mais longas, né? Jogadas mais longas. Eu acho que isso é fundamental também durante da estratégia da montagem do elenco. Na construção do elenco, sim, você não vai poder ter nem só o cara que só vai te entregar os 12, 15 pontos, porque ele nunca vai fazer um jogo de 25, né? Exato. Por outro lado, você não pode ser só ter o cara que pode fazer um jogo de 25, porque às vezes ele vai fazer um jogo de 5. E aí você fica desequilibrado. Eu confesso para ti que eu, particularmente, acho que eu não tenho mais nenhuma liga redraft, né? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso em podcast. Hoje eu só jogo Dynasty, me agrada, eu prefiro Dynasty, eu jogo Dynasty, no entanto que volta e meia quando a gente tá gravando, o Mário, nosso host, vem, não esquece, podcast, redraft, então é difícil também mudar a cabeça na hora de trabalhar isso, né? Esse ano acho que eu vou jogar uma liga redraft, antes de fazer o draft eu vou ter que parar com calma, vou ter que dar uma olhada, pensar todas essas coisas que a gente esquece às vezes em Liga Dynasty, porque em Liga Dynasty o elenco é recheado, 25, 30 atletas, fica mais fácil tu mesclar. Sim, vai jogar pelo menos uma, né? Que é a nossa Liga do Ouvinte, né? A nossa Liga do Espectador. Vai ser no modo redraft. Aí, além dessa questão da pontuação básica que a gente explicou aqui, pessoal, o Edu já adiantou aí que existem ligas nos formatos, né? Existe Liga Dynasty, que é uma liga na qual depois desse draft inicial, que você montou o seu time, o seu corpo, o seu elenco, vamos dizer assim, esses jogadores são teus para sempre. Então, à medida que se eles se tornarem jogadores melhores ou desenvolverem com o passar dos anos, ele vai ser teu e tu vai ter mais pontos, ele vai enfim, render mais, vai aumentar de valor e o teu time vai se tornar mais forte. Por outro lado, jogadores que vão envelhecendo, vão entrando em declínio, eles perdem valor. E essas ligas acabam tendo, além de trazer esse adicional, essa interpretação de valor que é muito próximo do mercado de ações, assim, vai comprar uma ação às vezes mais baixa, esperando que ele valorize, ou tentar vender uma ação tua na alta, né? Essa gestão de elenco acaba sendo bem mais evidente numa Liga Dynasty, e isso traz para perto, não que isso não exista nas outras ligas, mas traz para perto o poder da troca, né? Muitas vezes você vai ver muito mais troca acontecendo numa Liga Dynasty, então eu posso mandar jogadores meus para um time que tá em baixa para tentar trazer 1 ou 2 jogadores do elenco do cara que eu acho mais fortes, para fortalecer meu elenco e tentar ajudar o elenco do colega também a melhorar. E além da Liga Dynasty, a gente tem a Redraft, que é a Liga normal, então todo ano você monta o seu time e no ano seguinte some todo mundo, vamos começar do zero de novo. E tem as Ligas Keeper, né, que é um híbrido, assim, né, que é aquela liga em que você pode manter alguns jogadores do ano anterior.
Então você escolhe lá 2 ou 3, ou enfim, dependendo da regra da sua liga, para você manter para o ano anterior, e o resto você redrafta. E aí o Edu ainda lembrou aqui da existência da liga Best Ball, né? Que aí, se tu quiser explicar para o pessoal o que é o Best Ball, Edu, eu acho que é interessante. Até tinha esquecido da Liga Keeper, né? Que tu falou, como eu comentei, a gente tá fazendo ao vivo aqui, montando as artes. A Liga Keeper, como o Mário já explicou, é a que tu mantém alguns jogadores, a que tu determina, e a Best Ball são ligas onde só tu faz o draft. Então, tu tem lá um elenco de 15 posições definidas, a gente até tem que falar das posições depois, Mário, para a gente não esquecer. E aí você faz somente o draft, e aí o computador, o aplicativo, ele vai escalar sempre a melhor escalação possível daquela rodada. Então, dentro daquilo que a gente comentou de jogadores que têm pontuações altas, tem jogo que faz 30 pontos, jogo que faz 0 pontos, esses caras são bons jogadores de best ball, por exemplo, que são caras que vão te dar uma pontuação máxima, e se eles zerarem, não tem problema, porque provavelmente vai ter outro jogador para botar no lugar dele, né? Então, esse basicamente é o conceito de best ball. Tem que tomar cuidado na montagem do elenco da best ball, pensando nos buy dos times, né, para não coincidir, por exemplo, draftou 2 quarterback e os dois têm buy na mesma rodada. Isso pode ser problemático, tu vai jogar aquela rodada sem quarterback. Se estiver dentro da sua projeção, tá tudo bem. Basicamente, esse é o conceito da Liga Best Ball. Isso. E esse conceito, ele existe, gente, a Best Ball existe justamente porque em Fantasy, além da gente ter que fazer essa montagem inicial do elenco, esse draft inicial, nesse processo existe uma configuração de elenco. Então, nesse elenco a gente vai ter algumas posições definidas como titulares e algumas e alguns jogadores reserva. Na Liga Best Ball, esse reserva ele deixa de ser pensado, vamos dizer assim, que o sistema automaticamente vai colocar no teu time titular os caras que fizeram mais ponto naquela rodada. Então você vai ter sempre pontuação máxima, vamos dizer assim. Enquanto que nas outras ligas, não, você tem que ter o trabalho de escalar o seu time. Então você vai ter que ir lá dentro das suas opções de elenco. Vou trazer esse cara que estava no meu banco, mas vai ter um confronto que eu acho que é favorável para ele, vou colocar ele de titular nessa rodada, e para isso vou tirar um dos jogadores que estavam como titulares. Então essa estruturação do elenco da forma que ele acontece é muito importante. E eu acho que aqui a grande variação, na verdade, que a gente vai ter, obviamente, é o Superflex, né? Vamos explicar o que é isso. Normalmente a configuração básica de um time tem um quarterback, 2 running backs, pode ter 2 ou 3 wide receivers, depende da configuração da sua liga, um tight end, e aí algumas posições de flex. Esse flex, ele em geral é um running back, um wide receiver, ou um tight end. Você escolhe qual dessas posições põe lá. O Superflex, ele te dá a possibilidade de colocar um segundo quarterback no teu time. E isso muda muito a dinâmica do jogo, porque os quarterbacks são os caras que pegam na bola literalmente em todas as jogadas do ataque. Então, os caras que vão ter mais oportunidade de marcar ponto. E, em geral, na maioria das configurações das ligas, os quarterbacks são jogadores que têm esse piso, essa base muito mais estável, então eles sempre vão partir dos seus 12, 15 pontos, e tem um teto alto, eles têm a possibilidade de explodir, fazer jogos maiores. Então, muda muito a ideia do draft, porque agora você passa a ter a possibilidade de escalar 2 quarterbacks no teu time titular, e o universo de quarterbacks que jogam numa semana, ele é restrito, né? Ele é de no máximo 32. Então, se você tem 12 times, cada um escalando 2, você vai ter 24 quarterbacks escalados. Então, se você não tiver os 2 no teu time, vai ser muito difícil tu encontrar algum sobrando por aí. Então, muda completamente a configuração do teu time, né? Edu, vou fazer a pergunta só para fazer aqui, para protocolo, qual que é o teu modo preferido? A gente sabe que é o Superflex. Explica por quê. Eu até vou responder de primeira já, né? Obviamente, Superflex é meu preferido. Eu acho que valoriza a posição que é mais importante no jogo, que é o quarterback. Então, eu acho que todas as ligas que eu jogo são Superflex. Eu acho que não tem mais nenhuma liga de um quarterback só. E essa é uma mudança que muda toda a dinâmica do jogo, né? Como o Mário falou, a gente tem 32 times. E eu ainda faço um comentário, né, Mário? A gente não pode esquecer das rodadas de bye. Então, na verdade, não são os 32 jogadores. No máximo, possível. 32. No máximo 32, né? Considerando os byes, às vezes tem menos opção ainda, tá? Então, isso traz uma dinâmica diferente pro jogo. Outro ponto importante quando a gente fala de quarterback, como o Mário comentou nas questões dos running backs que recebem passes, os quarterbacks que tendem a ter um jogo corrido melhor, também são inflacionados para fantasy, né? Porque além dos passes, eles também têm as jardas terrestres.
Então, essa dinâmica, às vezes a gente tem bom quarterback para fantasy que não é para NFL, por exemplo. O clássico seu Lamar, que é um péssimo quarterback para NFL, né? O Bayern não está aqui hoje para defender, então eu posso criticar. E para fantasy ele faz seus pontinhos porque ele é um running back na posição de quarterback. Esse é um detalhe importante, né? Porque a jarda passada ela tende a ser menos valorizada do que a jarda corrida e que a jarda recebida, que é uma tentativa de equilibrar a pontuação dos jogadores. Você pode montar a sua liga do jeito que você quiser, se você quiser que tudo vale a mesma coisa, beleza. Mas aí mesmo que o teu quarterback ele vai valer tanto mais que os outros jogadores que ele passa a ter uma necessidade de tu ter 2 quarterbacks excelentes, ou você vai estar para trás, né? Não adianta você tentar compensar com outras posições. E aí a gente ainda tem, enfim, como eu falei, essa questão de pontuação, de quanto cada um vai pontuar, é muito maleável, né? É um jogo que ele é muito democrático nesse aspecto. Então, a partir do momento que você começa a jogar, você tem o seu grupo de amigos, você tem a sua liga, vocês podem começar a modificar as regras para o ano seguinte. Vamos aumentar a pontuação disso, vamos tirar a pontuação daquilo, vamos criar a pontuação daquele outro. Uma das coisas mais tradicionais que vem acontecendo hoje em dia é aumentar a pontuação por recepção do tight end, né? Para trazer o tight end mais para próximo dos outros jogadores, porque como o tight end é um jogador que é menos acionado no jogo, a gente tem poucas exceções de tight ends que funcionam muito como wide receiver e recebem 8, 10 passes por jogo. É uma posição que, assim, ou você tem um desses caras muito bons, ou meio que, cara, dane-se, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia de trazer isso é realmente aproximar esses caras dos outros tight ends, das outras posições, né? Edu, dessas regras alternativas, tem alguma que tu diga assim, tu chama a atenção assim, pô, isso eu acho legal de ter, ou sou muito contra essa regra? Tem coisas que tu... Eu acho, vou dar uma experiência pessoal, acho que a liga que eu vou comentar, tu tá participando junto comigo. Hoje eu tenho acho que são 4 ligas Dynasty que eu tenho. 3 são padrãozinha, o clássico, que a gente já está acostumado, a configuração, e a gente tem uma liga nova que a gente tá tendo o draft agora, que tem uns pontos adicionais acho que é de first down, tem umas como é que eu vou usar o termo zoeirinha, né, mas uns adicionais de pontuação, que é importante tu entender, porque isso muda um pouquinho a dinâmica, tá? Então, por exemplo, essa liga que a gente tá, os quarterbacks têm um valor maior pelos pontos extras. Então, o quarterback ele faz na média de 30, 35 pontos, que na pontuação padrão, digamos assim, ele faria 20 e pouco, 25. Então, ele dá um ganho de mais de 10 pontos por jogador, que é importante, isso faz diferença. E se tu vai entrar numa liga dessa, é fundamental que tu analise a pontuação para aí sim criar o teu padrão de escolha. Porque se tu for seguir, por exemplo, ranking de internet, ranking de sites, o consenso dos especialistas, que é muito famoso, geralmente eles levam em consideração as pontuações padrões. Então, eu particularmente, não é por isso, é por não ter que entender cada regra de liga, eu gosto do padrão, eu gosto da pontuação padrão, porque às vezes eu esqueço, às vezes eu tô jogando uma liga, eu lembro, puta, essa é aquela liga que tem 2 pontos de recepção pro Tyrande, eu nem lembrava, às vezes eu troquei o Tyrande sem querer, aí no meio, para quem joga mais ligas, isso atrapalha um pouco. Eu, particularmente, prefiro o padrãozinho de pontuação, tá? Eu não gosto dessas frescurinhas. Eu acho que essa questão de entender a regra da liga ela é fundamental mesmo, porque justamente por causa disso, a gente precisa fazer a interpretação do elenco individualizada para aquela liga, né? Mas essa liga, essa pontuação que você citou especificamente, é uma coisa que eu venho vendo na internet. O mesmo movimento que foi acontecendo na época do Superflex está começando a acontecer com essa ideia do ponto por first down. Né? Isso porque, de novo, para tentar compensar vamos dizer, uma injustiça que acaba acontecendo na pontuação hoje. Você tem um running back que corre para 3 jardas, mas aquelas 3 jardas viraram um first down. Então, o desenho da jogada foi para aquilo, foi para ganhar 3 jardas e conquistar o first down, e ele vai receber 0,3 pontos. Enquanto que você tem uma situação de uma terceira para 18, um passe para um wide receiver que vai ganhar 12 jardas. Aquelas 12 jardas não vão ser suficientes para o first down, esse cara vai ter que devolver a bola para o outro time, só que ele ganhou 1 ponto pela recepção e mais 1.2 pelas 12 jardas, 2.2. Mas a diferença muito grande do que aconteceu na jogada, sendo que a jogada mais efetiva para o jogo de futebol americano foi a corrida de 3 jardas. Então, assim, são coisas que eles vão mudando, assim, né? Tem outras 2 coisas, assim, que para mim, hoje em dia, elas são... Acho importante a gente citar, mas acho que aqui é
foge um pouquinho, já fica um pouquinho mais complexo, esse formato de draft, né? Como porque a maioria das vezes é um formato, vamos dizer assim, Snake, né? Como eu falei, da cobrinha do celular da Nokia. Mas existem drafts que são feitos por leilão, então cada um chega com um X de dinheiro, você pode dar lance no jogador que vocês querem, então vira uma loucuragem, você pode montar um super elenco se souber gastar teu dinheiro da forma correta, mas tem uma regra assim que eu não abro mão, que a gente acabou não comentando aqui, que é o formato do waiver. O waiver, gente, assim, que depois que a gente termina o draft, a gente tem uma situação de, vamos dizer assim, 12 times, cada time com 15 jogadores, então você tem 180 jogadores que foram draftados. Só que existem muitos outros jogadores na NFL. E, eventualmente, algum desses jogadores que não foi draftado, ele começa a jogar bem, começa a fazer muito ponto, e ele passa a ser um interesse de todo mundo. Esse jogador tá lá num banhado de refugos chamado waiver, né? Waiver wire. E toda semana... Qual seria a tradução para waiver wire? Eu estava escrevendo aqui agora. Eu também não... Agência livre, eu ia colocar, não, né? Não mas... Vamos deixar a agência livre? Pode ser agência livre. Vocês perdoem mas também não tá boa. Não, a gente não... vai ficar só o waiver, pronto. Só, Mário, já que eu te interrompi, só para não... Porque eu tinha colocado o banner, só para deixar claro os termos que tu falou, né? O Snake é a cobrinha que vota. Se você tá entrando num draft inicial e ele é linear, tem algo errado, tá, gente? Tem algo errado, isso é importante. Deixar bem claro. Porque draft linear é aquele que quem começa draftando no primeiro round como posição 1, ele vai ser o primeiro a draftar do round 2. Isso é para draft de calouros, Liga Dynasty, não é um padrão de startup, né? Eu não sei se não pode, eu falo, para mim tá errado. Eu não entro nessa liga já. E aí o outro é o auction, que será o leilão, né? Agora vamos mandar o banner do waiver para o Mário continuar a explicação, que eu acho muito importante, né? Para a gente falar sobre como conseguir, como é a ordem de pegar o waiver, se vai ser por leilão também, vai ser pontos, aí o Mário vai continuar a explicação dele. Então. E existem para esse banhado de jogadores da waiver do nosso, que estão lá disponíveis para todo mundo pegar, existem 3 formas, tá? Existe uma forma que ela é mais, vamos colocar assim, socialista, que é o pior time, ele tem direito à primeira escolha. Tá? Posso interromper de novo? Pode. É outra coisa, se tu tá numa liga, tá entrando, que o pior time escolhe primeiro, sai da liga, já não me agrada, porque esse esquema de socialismo, gostei do exemplo, tem tudo para deixar a liga meio fracassada, porque aí começa o cara que, não vou dizer perder de propósito, mas desbalanceia, e às vezes o cara que tá em último é o cara que não tá tão atento. Então, assim, eu acho que tem que valorizar as pessoas que estão ligadas no jogo, que estão participando. Então, eu acho que a waiver por pior colocado, ordem reversa, para mim é outro sinal de que a liga não tá bem configurada. Isso. E aí, esse esquema da ordem reversa, existe esse que é o socialista, vamos dizer assim, mais puro, ou seja, toda semana os caras olham assim, quem é o pior time. Então você tu pode escolher antes. Na semana seguinte, zero ordem, quem que é o pior? Pode escolher antes. E tem uma ordem reversa que ela, vamos dizer assim, ela trava, tá? O que eu quero dizer com isso? Tu tens o direito da primeira escolha. Se tu não escolher ninguém, tu vais continuar tendo o direito da primeira escolha. Mas a partir do momento que tu escolher, tu automaticamente sobe lá para último. E aí passa a ser relativamente estratégico. Nessa semana eu não achei ninguém de bom, não vou ficar quieto aqui, deixa o meu time quietinho aqui para gastar essa prioridade, esse benefício na hora que tu vê que fazer sentido pro teu time, né? Mas o que para mim hoje é indiscutível, assim, eu não entro numa liga se não tiver, é que essa waiver para mim ela tem que acontecer por leilão. E é um leilão secreto, né? Então naquele dia todo mundo dá o seu palpite, ofereço 5 estalecas, 10 estalecas, 12 estalecas, e quem tiver oferecido mais estaleca leva o jogador. Até isso adicionar o nome da estaleca, né? Eu até hoje não... O que é essa sigla? Sabe? Free Agent Acquisition Budget. Boa. Um orçamento de aquisição dos agentes livres. Que é pré-determinado antes, né, pela tua liga, isso, né? Todo mundo começa com 100, ou todo mundo começa com 200, e você vai gastando ao longo da temporada, né? Novamente importante para quem está no começo, vai seguir algum site, que os sites de fantasy, eles costumam botar sugestão de FAB, né, de free agency, blá, blá, blá. Toma cuidado para ver qual que é o padrão que eles usam, né? Porque se tua liga botou que é 1.000, é regra de 3, tem que se calcular ali para saber quanto que vai botar. Acaba sendo mais difícil esse ponto.
Os melhores sites, eles falam inclusive em porcentagem, né? Assim, É então verdade. 30% do que você tem. Aí, beleza, tá. Verdade. Então tá. Mas continua sendo necessária a regra de 3, a matemática básica, ela tá presente no jogo. Tá, pessoal, acho que assim, a gente conseguiu fazer uma explanação básica de como funciona uma Liga Dynasty, uma liga de fantasy. E aí, eu e o Edu, a gente simulou 2 drafts. Cada um, a gente draftou da mesma posição, só que ligas com regras diferentes. E aí vocês vão tentar entender como é diferente o mesmo draft, a mesma, né, com regras diferentes. Vamos começar pelo teu, Edu. O draft do Edu, ele foi um draft. Peraí que agora tu me pegou, Mário. Eu não sei qual que entrou primeiro. Porque aqui Não deu um entrou o meu probleminha. primeiro. Não, Não, entrou o meu depois. primeiro. Não, esse aqui eu troco, tá de boa. Só que tá meio Tá. cortado, tá? Porque aí é problema do StreamYard, né? Tá. Então você só consegue pelo menos jogar nossa cara pro outro lado, o pessoal consegue ver. Já tô fazendo isso. Isso. Pelo menos. Então, assim, nas 2 ligas nós saímos da posição 10, então são 12 times, né? Então nós saímos da posição 10, ou seja, na primeira rodada ele vai ser o 10º, o Edu foi o 10º a selecionar, mas daí na segunda rodada, quando volta, ele passou a ser o 3º, tá? E isso a gente tem que levar muito em consideração, porque a gente consegue meio que prever o que os 2 times pro lado, né, a esquerda, a direita de quem tá vendo na tela vai fazer. Então, assim, o cara já tem 3 wide receivers, provavelmente ele não vai pegar outro wide receiver. Eu posso deixar o meu wide receiver passar para ele voltar para mim, né? Às vezes dá certo, às vezes não, é um risco. E nessa tua liga, Edu, então era uma liga super flex, então assim, tem essa necessidade de ter 2 ou mais quarterbacks no elenco, né? E PPR, então uma liga em que o ponto por recepção ele existe. É a liga padrão, é a liga que a gente costuma mais jogar, né? E aí, Edu, na posição 10, tu primeiro pique foi o Joe Burrow. A partir de agora eu vou deixar tu falar e explicar o teu raciocínio de montagem desse teu elenco aí. Tranquilo. O que que eu penso, assim, né? E novamente, como até já falei antes e falo de novo aqui, eu não gosto muito de redraft, não faço draft com frequência, tanto que eu consegui ter a façanha, o Mário pode contar melhor depois de perder o meu pique no mock draft, que eu fiquei pensando quando eu vi o tempo expirou, aí deu umas cagadas aí no meio, mas a gente vai conversar. Então, assim, por exemplo, ao terminar o draft, eu olho meu time, eu já não estou satisfeito com ele, já não gostei de alguns pontos, claro, foi sem preparação nenhuma, foi no 2 minutos antes da gravação, mas é legal para mostrar um pouco do raciocínio que eu fui pensando em cada pique e dos riscos que a gente toma em cada decisão também, né? Então, por exemplo, eu acho muito importante ter quarterback no meu time, então eu sempre vou priorizar ter uma boa dupla de quarterbacks, tá? Ou até se eu conseguir ter um terceiro quarterback, ótimo. E para a primeira rodada, eu tenho alguns nomes que eu draftaria, né? Para mim são exatamente esses 6 nomes que foram draftados, né? Que o primeiro é o quem o primeiro que saiu lá? É o Josh Mahomes? Allen. Tá faltando um, Josh né? Não, Allen, Mahomes. Josh Josh Allen, Allen. Lamar Jackson, CJ Stroud, Patrick Mahomes, Jalen Hurts. Esses todos tinham saído antes do teu pique. Não nesta ordem, tá? Só para deixar claro, a minha ordem é outra, né? Mas tudo bem, não cabe aqui. E o Joe Burrow para mim tá nessa lista, então eu me sinto confortável de draftar o Joe Burrow na primeira rodada. No momento eu tava na dúvida, qual foi a minha decisão aqui? Eu queria um recebedor. Eu pensei em draftar o Amon-Ra. Eu quis apostar que o Amon-Ra pudesse voltar, apesar de eu achar que a chance dele retornar para mim na pick seguinte, que o Mário estava falando, eu achava que era bem baixa, né? E aí eu tinha uma estratégia, eu draftar um quarterback e um recebedor. Então eu queria draftar o Joe Burrow e pegar ou o Amon-Ra St. Brown ou o Garrett Wilson, que para mim são os principais nessa faixa que estavam disponíveis, né? E aí para mim, ou até aceitaria pegar o Chase também, né? E aí, obviamente, como o computador leu a minha mente, draftou os 3 caras que eu imaginei e eu voltei na pick 2.3 sem nenhum dos 3 recebedores que eu queria. Que aí o próximo recebedor na lista, nas prateleiras de recebedores que eu pegaria, seria Puka, A.J. Brown, o Marvin Harrison Jr., que é calor, eu já não me sinto confortável de gastar uma pick de segunda rodada. Só que, novamente, os meus adversários atacaram recebedores, acabou sobrando um running back. Eu acredito que o Bijan, junto com o Breece Hall e o Christian McCaffrey, são os 3 principais running backs desse ano. Me sinto confortável com qualquer um dos 3. E aí eu não deixei passar a oportunidade de draftar o Bijan. Mário, não sei se tem algum comentário sobre essas 2 primeiras picks. Teria feito algo diferente? Não, eu queria te perguntar uma coisa, que quando você citou os 6 quarterbacks que tu se sentiria confortável em pegar na primeira rodada, teria alguma situação que, digamos que você estivesse na pick 6
e saíssem os 5 quarterbacks antes, teria alguma situação que você não pegaria o Burrow para pegar o CeeDee Lamb, um Christian McCaffrey? Eu ia trocar vamos lá, eu entendi a tua pergunta, é uma pergunta importante. Por exemplo, dos 6 caras, tem 2 que eu não gosto. Entende? Então eu tentaria fugir deles. O Burrow tá nos 6 que eu gosto, né? Por exemplo, eu não gosto do Lamar, já deixei isso claro aqui, obviamente. Eu acho que eu nunca draftei o Lamar na minha vida, e eu acho que eu não draftaria o Jalen Hurts também esse ano, tá? Então são 2 caras que eu tô com o pé atrás, assim. Então, eu gosto muito. Se fosse um deles... Eu ia pensar, eu ia dar um nozinho na minha cabeça ali, será que eu vou? Acho que eu prefiro Amon-Ra. Então, assim, hoje, na minha lista o ideal, até é importante essa dica, quando tu vai pro draft, tu saber onde é que aquele jogador tende a sair pela posição média de draft, né, o ADP que a gente fala, e também entender se tu queres ele ou não, para ver se tu arrisca ele voltar na próxima. Então, os quarterbacks, essa é a minha posição. E dos recebedores, eu quero ter o CeeDee Lamb em qualquer liga possível, só que eu acho muito difícil ele não ser draftado ali nas 6 primeiras posições, como foi nesse draft. Assim como o McCaffrey, acho que ele vai sair cedo, acho muito difícil. O Justin Jefferson, apesar de eu gostar muito, tá com um quarterback calor, então eu já acho que já preferia talvez draftar um quarterback antes, diferente do Amon-Ra. Então, a minha dúvida aqui era Amon-Ra ou quarterback. Então, se fosse Lamar ou Jalen Hurts, talvez eu fosse Amon-Ra. Perfeito. E aí, voltando para tua terceira pick, tu voltou para tua lógica de cercar os teus quarterbacks, né? E aí tu foi de Justin Herbert. Exato. E aí, de novo, a mesma análise anterior, né? Chegou no momento que eu ia draftar, eu pensei, eu quero draftar um quarterback e um recebedor. Eu precisava de um recebedor nesse momento. E tinha 2 nomes que me agradavam, que era o Drake London e o Michael Pittman. Ali, para mim, o Michael Pittman vai muito bem esse ano, o Drake London também. Então, tava 2 caras que eu queria draftar. Aí eu olhei para meus coleguinhas que são depois de mim no draft. Os 2 não tinham quarterback nesse momento e os 2 tinham já draftado recebedores. A minha análise, eu pensei, eu vou draftar o meu quarterback, eu vou arriscar pegar o Justin Herbert, que um dos 2 vai passar. Foi essa o meu risco que eu botei. E, novamente, o computador não permitiu isso, draftou o Drake London e o Michael Pittman, não voltando o recebedor que eu queria. Aí, aqui, para mim, eu tive que descer uma prateleira. Para mim, o DJ Moore não tá no nível desses 2 caras que eu queria, mas, dentre os disponíveis, foi quem eu acabei draftando. Perfeito. Bom, aí começou, então, você já garantiu as suas 2 posições de quarterback, e agora você começou a montar o corpo do teu elenco ali para baixo. Você tinha já um running back, um wide receiver. E aí na 5-10 o que te voltou ali foi o Cooper Kupp, com as opções ali do DK Metcalf, Amari Cooper, T. Higgins. Qual foi o raciocínio para ir de Cooper Kupp nessa posição? Eu até vou voltar um pouquinho de novo no que eu falei. O que eu me sentiria confortável se eu terminasse o draft e falasse assim, gostei do meu time. Se eu tivesse um running back sólido, que é o Bijan, se eu tivesse um recebedor que eu considerasse sólido, que seria o Pittman. Então, aqui para mim, eu ia ser satisfeito com cada posição se eu tivesse o Joe Burrow, o Herbert, o Bijan e o Pittman. Eu tendo o DJ Moore como meu recebedor número 1 me preocupa um pouco. Então, mas tudo bem, faz parte da minha estratégia. E aí, na volta, aqui foi quando eu comecei a me embaralhar com o tempo do mock draft, que eu falei pro Mário. Eu tô em dúvida do DK e do Cooper Kupp, tá? Eu tô preocupado com o Cooper Kupp esse ano, tá? Não com o Cooper Kupp, com o Cooper Kupp e com o Puka. São 2 jogadores que eu não sei como é que vai ser agora, com os 2 bem, como é vai ser, se vão dividir, se não vão. Então, eu estava meio em dúvida. Eu provavelmente até falei para o Mário, acho que eu vou draftar o DK. Eu fiquei na dúvida dos 2. O Mário falou, eu draftei o Coop. Então eu vou draftar o DK até para a gente poder debater na gravação. Daí acabou que o tempo expirou e veio o Cooper Kupp para mim. Então, eu estaria satisfeito com qualquer um dos 2 aqui, tá? Bem honestamente. Tá, e aí você foi de Cooper Kupp, e na volta, qual a decisão entre ir para um segundo running back ao invés de ampliar o teu grupo de recebedores se a gente está falando de uma liga PPR? Então, novamente, eu não estava feliz com os wide receivers disponíveis no momento, tá? Eu não gosto do T. Higgins, eu não gosto... Na verdade, eu acho que o T. Higgins e o Ja'Marr Chase, um come bola do outro. O Amari Cooper também não era minha preferência. Depois a gente tinha o Keenan Allen, que também estou preocupado. O Terry McLaurin era um
cara que eu tava cogitando buscar, mas eu achei que era muito cedo para ele. Então, assim, das opções que eu tinha de recebedor naquele momento, nenhuma eu achei que era interessante para ficar. E em contrapartida, eu tinha um John Mixon que eu estou acreditando bastante esse ano, com um ataque novo, com o CJ Stroud, e novamente, uma liga PPR que o John Mixon também recebe seus passes, tá? Então foi essa leitura. Eu acabei optando em ir para running back. E aí aqui começou o tremor nos dedos, aí eu acompanhei o mock draft do Edu e ele claramente ficou nervoso, gente, não sei, assim, difícil dizer o que aconteceu ali na hora, mas quando ele viu, ele já estava selecionando o George Kittle como tight end do time dele. E aí, não Edu? só o Kittle, né? O Kittle e o Oduns eu selecionei no alto. Ah, é verdade. Eu tive que roubar, porque senão ia ser demais. Como o Mário falou, eu tava ali nesse momento, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida, assim, o draft ali no mock draft eram 2 minutos, né? Isso é importante falar, porque tem gente que faz draft ao vivo, assim, com piques de 2 minutos, gente. 2 minutos é rápido, tá? 2 minutos é para te selecionar, para te pensar, tem que estar meio que preparado. E foi o que aconteceu comigo. Não voltou quem eu queria. Eu não voltou nenhum. Eu tinha passado, eu queria o Terry McLaurin, tinha passado, não chegou para mim, inclusive foi o último recebedor antes da minha pick, né, o Terry. E aí eu assim, putz, e agora? Quem que eu vou pegar? Eu fiquei olhando os recebedores, eu também estava em dúvida, nenhum deles me agradava e eu estava querendo pegar o Godwin. Eu não teria pego o Tyrande nesse momento aqui, tá? Eu não teria pego Kittle de jeito nenhum, não gosto do jogador, não gosto de draftar nessa posição. Aí quando eu vi, deu autopick, foi um atrás do outro, né? Foi o Kittle e o Oduns. Eu pausei o draft e falei pro Mário, que eu vou ter que arrumar, porque senão vai dar confusão, né? E eu troquei pelo menos o Oduns e o Godwin, tá? Dicas que aí a gente pode debater sobre a questão de tight end. Eu não sei se o Mário concorda comigo, mas para mim, ou você tem um dos tops, ou você enche seu elenco de jogadores que podem ter para fazer a troca de tight end por rodada, né? Dependendo do confronto, tu ir escalando. Que seria minha ideia aqui, tá? Eu deixaria passar, mais lá para baixo, eu draftaria uns três tight end ali e espalharia no meu elenco por rodada. Tá? Então foi isso que é a minha leitura desse momento. Eu concordo em relação à ideia de que ou você tem um tight end top ou tu joga o jogo da rodada a rodada, né? Mas eu acho que no ano passado a gente viu uma tendência a ter mais tight ends top do que a gente esperava. Sim. Porque até 2022 eram assim 3 nomes. E agora, de repente, talvez a gente tenha 6 ou 7. Então dá para trabalhar um pouquinho mais. Bom, aí você tava com o teu time titular montado, foi construção de corpo de elenco agora do teu banco. E aí no teu banco, tu optou por colocar 3 running backs calouros. 4 calouros eu botei, na verdade, né? Não, mas 3 running backs calouros, Sim. Um terceiro quarterback e mais um wide receiver calouro. Sim. Vamos lá. Agora eu vou falar todo o meu pensamento. E aqui foi um pouquinho proposital, que sabendo que a gente ia gravar sobre o conteúdo, eu fui draftando os calouros, né? Coisas que eu gosto de fazer na minha montagem de uma liga redraft. Eu gosto de montar uma base sólida, e aí eu vou pelo upside, né? O Panda, que você já gravou aqui com a gente, ele fala, né? Que eu vivo pelo upside. Eu vou acreditar que um desses caras pode explodir. Então eu fui meio nisso, né? Eu peguei o 3 running back calouro, o Blake Corum pelo Kyren Williams, o Trey Benson, que tá com o James Conner, o Jonathan Brooks, provavelmente vai ser o running back 1. E aí, claro, nesse nosso mock o elenco é um pouquinho reduzido, né? Eu teria mais opções de banco, talvez. Então, obviamente, é bom ter mais um wide receiver aqui. Eu poderia ter trocado uns running backs e ter draftado outro wide receiver. Eu não tenho um tight end de reserva, por exemplo. E eu gosto de uma liga fazer 3, 4 eu acho isso importante. Ainda mais que a gente não vai ter troca, a gente não vai ter nada à disposição. Então, eu também gosto ali de ir lá pelo round 10, 9, dependendo de como a dinâmica da liga, draftar meu terceiro o quarterback. Eu sairia extremamente feliz com o meu trio de quarterback, por exemplo. Joe Burrow, Justin Herbert e Will Levis, para mim, é um trio de running back, de quarterback excelente. Eu gosto da minha dupla de running back, vamos falar assim, que seria o Joe Mixon, tendo o Jonathan Brooks ainda como uma opção, me agrada muito. Não gosto dos meus recebedores, eu acho que eu falhei no draft de recebedores, eu não tenho um recebedor número 1, eu acho que o DJ Moore não é o recebedor número 1, pode discordar.
O meu 2 é o Cup, que eu também não boto muita fé, e o Chris Godwin também não é muito, para mim, não draftei com vontade. E ainda para adicionar, não tem um quarto recebedor, né? Não dá para chamar o Troy Franklin de recebedor. Então, esse para mim é a grande falha do meu time. Eu falhei nesse final ali de ajustar, e aí eu vou ter um problema, porque numa liga redraft não tem troca. Eu vou ter que ir para waiver, né? Vou ter que gastar minhas estalecas com recebedores que forem surgindo, né? Tem que ficar atento a isso. Não é que não tem troca, tá, gente? Que é muito mais difícil trocar numa liga redraft do que numa liga Dynasty. E a tua leitura do time, eu acho que ela tá bem correta, Edu. Eu, na verdade, quando eu te vi draftando, meu Deus, eu tava sofrendo aqui vendo esse negócio. E agora, olhando, eu acho que pensando que é PPR, eu nem acho tão ruim. Eu só acho que realmente o banco, eu teria mexido o banco, meu banco não teria ficado assim. Mas o que aconteceu com o teu time, na verdade, é o que acontece em toda situação, né? Para você privilegiou uma posição, você fica atrás da bola 8 em outra posição. Não dá para você ter só garanhão em todas as posições do elenco, né? Então, tu fez opção por se cercar na posição de quarterback e vai ter que correr atrás do prejuízo na posição de wide receiver, que na verdade é uma posição que surge muita gente boa na waiver, então não é tudo ruim. Numa liga Superflex, eu acho que tá com os teus quarterbacks protegidos é o melhor cenário mesmo. Eu acho que essa é uma dica importante também, né, Mário? A gente pensar que, não sei se a estatística, não sei se ela existe, né? Aqui, fontes da minha cabeça, a chance de tu pegar um quarterback na waiver, ela é bem baixa, né? Em contrapartida, running back, com a quantidade de lesões que existem, sempre o backup vai surgir, assim como recebedores, né? Sempre vai ter recebedores novos surgindo. Então, eu sempre gosto de ter essa estratégia, né? Diferente do nosso amigo ali, por exemplo, o nosso amigo do time 11, que draftou 4 excelentes recebedores. Ele tem o Baker e o DJ McCarthy, né? Como quarterback. Eu acho complicado. Exatamente. Né? Nem vamos falar do running back dele também, James Cook, Nick Chubb. Exatamente. Então, cada time vai ter isso, né? Vai ter um lado mais forte e um lado mais fraco. Vamos mudar de draft agora? Vamos mudar de draft. Então, aqui, gente, vocês vão ver só prestem atenção no mapinha de cores agora, né? Olha a diferença do que acontece num draft que não é Superflex. Olha onde que os quarterbacks começam a sair, olha a preocupação que os times têm em pegar um quarterback, né? É muito menor, tá? E, de novo, saímos da posição 10, nesse draft agora fui eu que fiz. Lembrando que aqui não é mais uma liga PPR e ela não é Superflex. É uma liga de pontuação standard e sem ser Superflex. Edu, tu quer conduzir as perguntas aí? Eu vou. Não, até porque eu não vi, né? Eu não tive tempo nem de olhar, eu não faço. Aqui é a primeira vez que eu tô olhando, é o teu draft agora, né? Então, assim, eu já começo de saída te perguntando, porque a não ser que eu não estou vendo, novamente, cortou a imagem, o Jonathan Taylor foi o running back número 3, Mário? Tá faltando alguém aqui? Não. Tá, o McCaffrey foi o pick 101. Pick 1. Tá, então o Jonathan Taylor foi o pick número 4, é isso? Isso. E o Barkley foi o número 5 ou quem cortou ali? 6. O Barkley foi o 6. Foi o Gibbs quem o 5. Faltando no meio? O Gibbs, o 5. O Gibbs. Tá, e vou me explica por que draftar o Jonathan Taylor e não tentar, por exemplo, eu não sei quem teria de wide receiver disponível ali, quem que é aquele com o pé, o Puka? Puka, Davante e Garrett Wilson saíram no turn. Garrett Wilson, bem, eu iria de Garrett Wilson. E eu vou te explicar o porquê que a minha dúvida não, meu raciocínio que foi, não é uma liga PPR. Então, eu preciso do upside do touchdown. Então, entre os nomes que eu tinha para running back, que eram Taylor, Gibbs e Barkley, eu achei que o cara que tinha maior chance de perder touchdowns para os seus concorrentes era o Barkley, por causa do push. Então, ele saiu um pouquinho do meu radar. E aí, em termos de quantidade carregada, eu preferi ficar com o Jonathan Taylor em relação ao Jahmyr Gibbs. E essa foi a minha decisão. Assim, se fosse uma liga PPR, eu não teria feito essa escolha. Eu teria ido provavelmente com o Gibbs. Essa é legal da gente ter diferentes sistemas de pontuações. Eu concordo 100%. O Taylor, a única possibilidade de eu considerar ele aqui é uma liga standard. Realmente. O Gibbs, pelos passos recebidos, o próprio Barkley, que eles estão à frente do Taylor para mim. Isso. Aí, quando na volta, eu fui pro draft com uma ideia, uma coisa que eu gosto de fazer assim, projetar o que eu pretendo fazer, mas me manter fluido para que se
outros concorrentes fizerem movimentos inesperados, eu consiga ter saídas, né? Ter planos B para pensar. Mas eu fui pro draft com uma ideia de pegar um running back bell cow, um cara que vai ter 15, 18, 20 carregadas por partida, que é onde ele vai somar ponto, e com upside de touchdown, e aí rechear meu grupo de recebedores. Então, minha ideia, quando eu consegui o Jonathan Taylor, esse era o raciocínio que eu tinha na cabeça. Só que o que me voltou de wide receiver não me deixava feliz. E aí eu tive que escolher entre Ayuk, London, Marvin Harrison e Olave. E aí eu tenho um certo apreço pelo Olave, tá? Mas é porque o Marvin Harrison é calouro, eu acho que ele pode demorar para engrenar. E eu fiquei muito entre o Ayuk e o Olave. Olhando agora, eu acho que eu devia ter ido no Ayuk. Mas ainda assim eu tô feliz com a ideia do Olave, porque na 3-10 quem me voltou foi o Cup. E a tua preocupação que você tem com o Cup eu não tenho. Eu acho que o Cup jogando com o Matt Stafford saudável, os dois saudáveis, é uma conexão que tem tudo para se manter muito ativa como foi. O Cooper Cup, tem que lembrar, 2 anos atrás foi o wide receiver 1, quebrando o recorde de recepção de jarda da liga, né? Então assim, é um cara que eu acho que tem esse potencial. E quando veio para a volta, aqui eu comecei aqui foi um momento que eu disse assim, eu vou, vamos dizer assim, estruturar o meu time titular, ou eu vou continuar recheando minha posição de wide receiver e deixar o segundo running back mais para baixo. E aí eu fui olhar as prateleiras, né? E o que estava acontecendo na prateleira de running back é que tinha mais um nome, talvez 2 nomes, e depois ela desabava. E aí, se eu não pegar um cara agora, lá no fundo eu vou estar ferrado. E aí eu fiquei entre o Pacheco e o Joe Mixon. Cadê o Joe Mixon aqui que eu não tô achando ele? O Joe Mixon saiu no final. Lá depois, no final. Depois lá depois. James Cook e Rashad White saíram antes. Né? Para mim, fora de cogitação. Pra mim também. Essa ordem. Eu fiquei entre o Pacheco e o Mixon, mas eu acho que o Pacheco cresceu muito na última temporada. O time do Kansas não fez nenhum movimento para trazer ninguém. Pelo contrário, perdeu o McKinnon, não renovou com ele. E eu preferi o Pacheco. Eu acho que eu ia de DK aqui, velho. Então, tava no board pra ti. Mas o problema era esse. Se eu fosse de DK, o que me voltava de running back depois? Não sei, mas aqui eu acho que eu acho um DK ali nessa 4ª rodada muito valor. Eu acho que eu teria ido nele. Depois a gente resolve o próximo problema. Então, essa que quando eu montei a minha estratégia na cabeça, eu fui com esse pensamento. Sim. Eu ia pro terceiro wide receiver aqui. Sim. E aí, quando eu vi o que estava acontecendo nos running backs, eu mudei minha estratégia. E aí eu fui pro meu terceiro running back, pro meu terceiro wide receiver na rodada seguinte, e aí eu fiquei na dúvida entre o Amari Cooper e o Terry McLaurin. Eu nem penso aqui, Mário. Eu gosto muito do Terry aqui, do Terry McLaurin aqui. Eu acho que foi muito boa. Mas eu vou te dizer que aqui teve eu não pegar o Amari teve um outro motivo. Eu tava de olho no cara que eu peguei na volta. O que acontece? Pessoal, uma das coisas que eu penso em ligas que não são superflex é que tem 2 posições que tu só precisa ter um de cada um, né? Que é quarterback e tight end. Não gastem piques altos nos 2. Porque senão você fica muito para baixo nas outras posições. Running back e wide receiver, que são o grosso, são o que pontua, o que faz a diferença do teu time. Então, se você for draftar um quarterback, decidir gastar um pique, ter 4ª, ter 5ª rodada no quarterback, esquece o tight end, vai pegar o tight end lá no fundo. Ou o contrário, né? E eu já tinha uma ideia de um quarterback que eu queria lá no fundo. Aliás, na verdade, alguns, não tinha só um, eu tinha uns 4 ou 5 opções lá que eu sabia que iam sair para depois da rodada 10. Então eu decidi que eu ia priorizar a posição de tight end. E eu gosto muito do Njoku para esse ano. Eu acho que ele vai ser o principal recebedor do time do Cleveland. E eu não queria ficar com 2 recebedores de Cleveland. Né? Então eu fui aí que assim, aqui deu certo, me voltou um Njoku que eu queria. E eu estabeleci essa posição diferente do Edu. Aqui, como não é uma liga superflex, eu não me preocupo em ter quarterback reserva. Eu não me preocupo em ter tight end reserva. Por quê? Porque aqui são 32 quarterbacks. E tu só vai ter 12 jogando. Né? Eu não preciso de 24, eu preciso de 12. Eu acho até então tem chance. Eu acho um ponto importante aqui, Mário, até eu sabe como eu sou fã de quarterback. Cara, eu não consigo entender draftar quarterback. A outra estratégia não seria essa que tu adotou.
para a liga de um quarterback standard. Tem que ser lá no final, e aí tu roda depois, surge, troca, é muita opção disponível, cara. Vai ter o calouro que vai surgir, um dos calouros vai ser bom, aí tu vai trocando, cara. Eu acho isso, concordo 100%. E aí eu voltei, reestruturei minha estratégia, então agora eu já tinha meus dois running backs, eu tinha o meu tight end, e eu voltei para minha ideia de vamos fortalecer a minha posição de wide receiver, e peguei um quarto wide receiver. E aí, o Hopkins tá mais velho, mas ele ainda é o DeAndre Hopkins. Ele ainda tá fazendo 1.000 jardas por temporada. E ele é meu wide receiver. E ele é o meu wide receiver 4. Então, assim, ele teoricamente ele nem joga, né? Ele tá no meu banco para semana de bye, mas assim, ó, eu vi um nome ali, Deonta Johnson, não? Acho que eu ia, hein, na frente do Hopkins. Quem tu confia mais, o Will Levis ou o Bryce Young? Cara, eu vou te dizer que o Deonta Johnson com o Bryce Young eu tô acreditando um pouquinho, tá? Eu acho que entre os dois, tá? Eu pesei o fato do Will Levis já ter alguma química com o DeAndre Hopkins. Mas tem gente, né? Que o DeAndre Hopkins fez ano passado. Chegou o Calvin agora. Não, eu acho que isso vai ser bom pro DeAndre, cara. Não, sim, não. Aqui ele só tá debatendo mesmo, mas tá de boa. Uma coisa que eu achei importante que a gente comentou, Mário, até a gente falou do quarterback lá no final, né? Essa estratégia. Isso só é possível, voltando pro nosso papo inicial, se a tua waiver for por leilão. Então, por isso que quando a gente falou lá atrás de, para mim é inadmissível entrar numa liga que não é leilão, porque eu sei disso, porque aí senão eu vou precisar fazer essa jogada no leilão. Eu não tenho essa possibilidade se for uma liga socialista. Perfeito. Aí agora já com 4 wide receivers, sabendo que eu podia fazer uma rotação rodada a rodada do que eu acho melhor escalar dependendo do adversário, eu disse, bom, agora eu preciso criar a mesma coisa com os meus running backs, né? E aí eu fiquei numa posição na 8-3 ali, que eu tinha a minha dúvida foi Najee Harris, Austin Ekeler ou Raheem Mostert. E eu confiei nos touchdowns do Raheem Mostert do ano passado, não costumo fazer isso, né? Correr atrás da produção passada, mas o Ekeler em Washington, eu não sei se ele vai fazer muito touchdown, lembrando que não é uma liga PPR, as recepções não contam, né? E o Najee Harris, eu tenho muita restrição com ele, acho que ele vai perder a posição de titular esse ano, então, no ataque que eu não sei como é que vai se comportar também. E eles ainda têm o Justin Fields para os pacotes de red zone ali. Né? Sim. Aí... aqui, das tuas opções de running back aqui, cara, bem complicado. Bem complicado. Não sei se eu não ia no Deonta Johnson de novo, né, cara? Deixa eu tirar a gente ali de cima pra ver quem que tem de opção ali. Deixa eu jogar a gente mais pra cima pra eu conseguir ver o resto do draft. Quem que tem ali pro lado? Ele só tem quarterback. Tem o Jonathan Brooks, pô. Pois é. Ele não... Sei, mas é interessante. Aí eu acho que eu vou no upside aqui. Lembra que a gente conversou no meu draft? Aqui dos dois, acho que eu prefiro no upside. Porque tu já tem dois caras definidos, o risco do monstro é meio grande, acho que eu ia no Jonathan Brooks. Então, mas é que aí foi exatamente a minha lógica. Onde que eu fui buscar o upside do meu time, né? Eu busquei o upside do meu time no Jonathan Taylor, gastando meu pick de primeira, né? Tá. E aí, bom, eu comecei, né? Tyjae Spears foi de novo uma ideia de construção de ter peça no elenco, um cara que, assim, se o Pollard não desempenhar, pode ser que esse ano eu acho que vai dividir igual. Ali o Spears eu gostei da tua pick. Um monstro que me pegou um pouquinho. E aí depois, a gente já tá entrando aqui, obviamente, em time reserva, no banco, né? Curtis Samuel e Ricky Purcell, pensando que o Curtis Samuel é um cara que faz ponto todo ano e todo mundo despreza ele. E a gente ainda não tem muita incerteza do que vai acontecer nesse backfield de Buffalo, né? Na wide receiver 1 de Buffalo. Sim. Então ali, eu fiquei entre ele, Sutton, o próprio Tyler Lockett, mas como não é uma liga PPR, o upside de touchdown do Tyler Lockett é menor. Eu acabei achando o Curtis Samuel um pick mais seguro e peguei o Ricky Purcell cruzando o dedinho para que aconteça alguma coisa em São Francisco, né? Que aí vem o que se acontecer, achei uma pepita de ouro. Eu gosto dos dois, acho bons dois nomes, eu gosto bastante. O que talvez poderia ter feito diferente, talvez era o momento, quem sabe o quarterback já tava ok já, né?
Não sei Sim, as opções que tinham, mas já dava para pensar, talvez. Mas aí eu tô vendo Tua, não me agrada. Aí entre Tua e Stafford, acho que a diferença é pequena, né? Então vai pro Stafford. Jayden Daniels também, calouro, complicado. Herbert, talvez. Me espantou o Herbert cair tanto assim, tá? É. Mas eu vou dizer que aqui, cara, eu joguei o jogo do ADP, tá? E o Stafford estava mais para baixo, ele era um nome que me agradava muito pelo seguinte, Sim. eu gosto do stack. Sim. De ter o quarterback e um recebedor dele. E eu tinha pego o Cup lá em cima e tinha pego o Olave. E aí eu namorei um dos dois, só que o Stafford tem muito mais upside do que o Derek Carr. Sim. Então eu sabia que o Stafford voltava. Outro nome que ali, o Aaron Rodgers também é um bom nome, cara. Eu acho que esse ano o vovozinho vem, cara. Sim. Se eu tivesse pego o Garrett Wilson, se eu tivesse feito o que tu falou de pegar o Garrett Wilson na 1, o Rodgers ia ser o meu alvo de quarterback aqui, pode ter certeza. Por isso, eu gosto muito da ideia do stack. Entendeu? E aí eu fechei o draft com wide receiver. O último pick, cara, eu acho que o pick eu sempre penso o seguinte: é um cara que tem muita chance de, na primeira semana da waiver, eu dropar ele para pegar alguém na waiver. Então eu preciso de uma definição desse cara para saber assim, é alguma coisa ou não é. E se criou uma hype agora nas últimas semanas em cima do Tavon Weeks, que talvez ele possa ser o wide receiver 1 e tá crescendo, não sei o que. Então vamos ver. Se na semana 1 Jordan Love olhar para esse cara e der 15 bola nele, porra, ótimo. Se não, meu amigo, roda e vou pegar alguém da waiver. Não, justo. Aqui no final, as últimas picks é um tiro no escuro, um upside para ver quem que brota, né? E a minha dúvida, assim, engraçado, quando eu tava rodando o draft, eu queria o Marshawn Lloyd, que é o running back de Green Bay, justamente com essa ideia. Vamos ver se vai ser tão Josh Jacobs ou se vai ser, eles já vão começar a dividir com esse cara, porque talvez eu tenha achado alguma coisa. E aí pegaram ele um pique antes. Aí me sobrou de um Tavon Weeks, eu quis fazer uma homenagem pro nosso amigo Rodrigo Bayer, pegar um jogador de Green Bay, né? E assim eu montei o time. Mas eu saí satisfeito. E aí, Mário, não, gostei do time, cara. Eu ia te elogiar agora, acabei tirando ali, mas eu ia elogiar, assim, acho que eu gostei mais do teu time do que do meu, sem sombra de dúvida. Eu acho, o que me pegou ali, talvez eu teria trocado os running back ali, acho que tem o Jonathan Brooks, eu ia ficar mais feliz, o Mostert ali me incomodou como terceiro, mas aí é escolha de draft, é normal, isso faz parte. E, novamente, acho que o mais importante, tanto do teu draft como do meu draft, é a parte que a gente negligencia às vezes. A gente não, né? As pessoas negligenciam. Waiver, cara. Waiver. Liga Redraft tem que fazer o waiver toda semana. Tem que ser ativo. O jeito de ser ativo na Redraft é o waiver. Assim como na Dynasty é troca, na Redraft é o waiver. Tem que estar o tempo inteiro, às vezes pensando lá na frente, o tal jogador vai voltar de lesão e aí daqui a pouco vai mudar, já começar a prestar atenção nisso, tá? Isso é fundamental. Se antecipar, né? Se antecipar aos buys. Isso, aos buys. Então, assim, claro. Eu tenho meu quarterback de buy na rodada 11. Eu não tenho que deixar pegar um quarterback novo na rodada 11. Pega um na 10. Né? Antecipa. É isso aí. Isso aí. Pessoal, e aí, dinâmica passamos? diferente. Acho que sim, né? Acho que... Foi bom, né? Acho que deu pra passar a base das coisas. Como diria meu amigo Lula, meu amigo Lula, Lalo, que já gravou aqui muito com a gente, ele gosta de falar. Pega tudo que o Ohira falou e faz ao contrário. Você vai ter sucesso no Fantasy. É verdade. Edu, uma última pergunta aí. Vai trocar o pick 205 lá ou vai fazer o pick? Eu e o Edu, a gente tá participando do draft de uma liga Dynasty, nós estamos fazendo draft de calouros, e tá na vez do Edu e ele não se manifesta, e eu mandei uma proposta para ele, para ver se ele troca comigo. Eu vou fazer o comentário até para fazer um gancho com o nosso programa, o porquê da demora da minha decisão. É uma liga que eu considero que o meu time ele é um dos melhores times, ele está pronto para competir, eu tenho já uma estrutura boa, eu tenho atletas bons, e eu tô agora nessa pica, eu vou draftar alguém... Travou um pouquinho a minha internet, Mário? Não. Não, tô te ouvindo. Eu vou draftar um jogador que eu não acho que ele vai ser titular no meu time, né? Acho não, tenho certeza. Ele não vai ser parte do meu elenco. Só que é uma liga que eu já tenho poucos quarterbacks. Desculpa, eu tenho bastante, mas todos já em fim de carreira. O seu Aaron Rodgers, o Daniel Jones, que é novo, mas está em fim de carreira, né? Então, assim, eu tô cogitando draftar o seu Michael Penix. Só que aí eu vou fazer um comentário que eu acho importante quando tu joga outras ligas
redrafts ou Dynasty, como eu jogo. Eu não gosto de ter os mesmos jogadores, às vezes. E eu acabei de fazer um draft numa liga Dynasty, onde eu draftei o Michael Penix. Isso está me pegando. Porque agora, pô, eu vou apostar de novo no mesmo jogador nas duas ligas. Se ele der errado, eu peguei nas duas. É comprar muita ação. Linkando com o nosso programa de hoje. Linkando com o nosso programa de hoje, se você está jogando mais de uma liga redraft, a minha sugestão é mescle. Faça um time de um jeito e um time do outro. Pelo menos uma das duas ter chances. E é por isso que eu estou um pouco hesitando ali, Mário. E eu vou te dizer que eu olhei pro teu link e pensei isso assim, tu tá com a tua posição de quarterback, ela tem prazo de validade curto, né? E Sim. Foi por isso, inclusive, que eu te ofereci um quarterback. Sim. Mas então tá. Fechou? Gente, preciso ver que já atrasou muito aqui já. Pessoal, boa noite a todos. Espero que tenha sido bom para vocês. Divirtam-se ouvindo e xingando a gente aí. Valeu. Valeu, boa noite.